Pessoal, sejam muito bem-vindos aí para mais um vídeo, tá? Espero que estejam todos bem e seguros aí nessa pandemia. Sem muita enrolação, tá? O vídeo de hoje vai ser sobre circuito RL e circuito RC, que é associação em série ou em paralelo de resistor e indutor. É... Só um adendo, tá? Talvez vocês notem minha garganta um pouco ruim, não sei se vocês vão conseguir ouvir aí no vídeo, mas eu tô com um pouquinho de dor de garganta, então vou tentar falar o mais baixo possível, tá bom? Vou tentar falar bem perto do microfone também, para não interferir, não dar problema aí para que vocês não para que vocês consigam ouvir bem. Mas é isso. Então vamos começar, tá? Circuito RL e circuito RC. O que é isso? A gente viu nos últimos vídeos o comportamento de indutor e de capacitor, beleza? Uma coisa que eu quero deixar claro antes é que é o seguinte: se a gente juntar o que a gente viu de indutor e capacitor e de circuito de primeira ordem, tá? EDO de primeira ordem. Se você lembrar de EDO de primeira ordem, a forma padrão é a seguinte: é Y de T, beleza? Mais A vezes. Y de T mais A vezes Y de T igual a B. Tranquilo? É, Essa EDO aqui, ela está sendo avaliada para t maior ou igual a zero, tá bom? Ou seja, ela vai ser uma EDO avaliada só a partir desse intervalo de t, daqui até mais infinito, beleza? É y de t. Ok. Isso é importante, tá? A gente nunca pode esquecer disso, que toda avaliação que a gente vai fazer de circuitos, ela vai estar sendo avaliada no tempo de zero até mais infinito, nunca no tempo negativo, tranquilo? Então, e outra coisa também, quando eu tava fazendo lá a EDO, eu defini que o lambda era igual a A, ok? Ou seja, o A é igual a lambda. Sendo que o significado de que lambda tem é constante de tempo, beleza? Lambda é a constante de tempo da exponencial. Você vai ter aqui E elevado a... Eu coloquei aqui E elevado a lambda t. Sendo que esse lambda aqui é o inverso da constante de tempo. Então, na verdade, deveria ser da seguinte forma. Deveria ser E elevado a menos t sobre lambda. E nesse caso, o A aqui ao invés de ser igual a lambda, o A seria igual a 1 sobre lambda, tá? Como na maioria dos livros se trata dessa forma, e caso você for estudar aqui no canal e você for estudar fora do canal, você vai ter essa divergência, então vou começar a tratar dessa forma. Talvez eu me esqueça, talvez no meio do processo eu faça dessa forma aqui, mas eu vou tentar ao máximo me corrigir, ok? Então, a partir de hoje, eu vou falar que o lambda vai ser a constante de tempo da exponencial, beleza? E a lambda vai ser o inverso desse lambda aqui que eu usava antes, tá bom? Vou tentar me policiar com relação a isso. E mais uma coisinha, tranquilo? Como eu disse que a partir de hoje, a gente sempre vai avaliar isso aqui para t maior ou igual a zero, a gente vai ter o seguinte: esse b vai ser, na verdade, uma função, esse b de t, vai ser, na verdade, igual a b vezes o de t, tranquilo? O que é o de t? O de t o de t eu vou mostrar no gráfico, tá? O de t é uma função degrau que acontece no tempo t igual a zero, tranquilo? Quando esse tempo aqui é igual a zero, esse u de t sai de zero para o valor aqui. E esse u de t aqui é, por definição, unitário. Então, se eu quiser que ele deixe de ser unitário, eu coloco aqui, por exemplo, b. E ele vai sair, ao invés de 1, vai sair para b. Ele, obviamente, pode ser negativo, tá? Pode ser negativo. Pode ser aqui menos u de t, beleza? E aqui ele vai... Se eu coloco isso aqui como negativo, ao invés de crescer para cá, ele vai crescer para baixo. Beleza? E eu posso também fazer isso aqui, ó. U de menos t. Então, ao invés de ele vir nesse sentido aqui, é como se ele tivesse vindo nesse sentido para cá. Então, ele vai fazer isso aqui, ok? Aqui é b. Mas são só algumas coisas, tá? Então, esse cara aqui vai ser b vezes u de t. Outra coisa que eu esqueci. Se eu quiser deslocar essa função no tempo, por exemplo, b vezes u de t, e eu quiser que comece, por exemplo, em 5 segundos, então esse cara vai ser aqui t menos 5 segundos. Porque quando t for igual a 5, isso aqui vai ficar u de 0, né? 5 menos 5. E aí vai acontecer esse cara aqui. E, obviamente, para isso valem todas as outras coisas que a gente já afirmou. Tá bom? Então, com isso aqui, a gente já pode seguir para as nossas avaliações. Tranquilo? Vamos fazer primeiro... Antes de começar com RL e RC, eu quero começar com o circuito L. Beleza? Que é um circuito simples. Circuito L, a gente meio que já falou sobre ele, mas não de maneira tão direta assim. Beleza? Circuito L seria algo do tipo. Ok? Só com indutor. Eu vou usar fonte de tensão porque, como você já sabe, não pode haver variação brusca de corrente no indutor. Tranquilo? Não pode haver variação brusca de corrente no indutor. Logo, se eu colocasse uma fonte de corrente aqui e fechasse a chave, ia ter um degrau de corrente no indutor e a minha tensão ia para infinito. Então, eu não posso. Eu posso sim ter uma variação brusca de tensão no indutor. E aí, olha o que acontece. Eu tenho uma chave aqui, eu tenho uma tensão, por exemplo, de 10 volts. Eu vou botar tudo em literal. Eu tenho tensão V, uma indutância L, beleza? Essa chave aqui fecha no tempo T igual a 0 volts. Tranquilo? E eu digo que a minha condição inicial de corrente, se você lembrar lá do vídeo de revisão de cálculo, eu digo que de primeira ordem você tem que saber a condição inicial da grandeza que você quer calcular, da EDO, beleza? Então, eu tô a fim de calcular minha corrente, eu não tinha informações, tá?
E eu tenho que minha condição inicial de corrente, ou seja, minha corrente inicial do indutor é igual a zero. Tranquilo? Então, no momento que eu fecho aqui, meu circuito de malha vai ficar da seguinte forma. Isso aqui vai ser o V. Eu vou ter que ver o de T, mas como eu tô sempre avaliando o T maior do que zero, ou seja, só depois do fechamento da chave, então eu vou só colocar V mesmo. Isso aqui vai ser igual a L vezes DI dt. Então, se eu quiser saber a minha corrente, esse cara aqui é um valor constante, tranquilo? Se eu quiser saber a minha corrente no tempo, então eu vou ter que DI de T é igual a V sobre L dt. Então, integrando dos dois lados e fazendo integral definindo o tempo de 0 até t, eu vou ter que I de t menos I de 0, que eu já sei que é 0, é igual a integral de VL de V sobre L. Integral de V sobre L é constante, essa integral. Então, integral de dt de 0 a t, então isso vai ser V vezes t sobre L. Logo, a minha corrente no tempo vai ser igual a V sobre L vezes t. Beleza? Isso aqui é um EDO, tranquilo, de primeira ordem, extremamente fácil. Porque é um EDO de primeira ordem sem o termo não derivado, tá ligado? Sem o termo, eu vou chamar de termo natural. Não sei nem se você chama dessa forma. É um EDO bem simples. Tranquilo? Agora vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenho essa outra situação aqui. Eu tenho esse cara aqui, beleza? E eu tenho essa chave. Essa chave, ao invés de só abrir e fechar, ela muda de posição. Então ela muda de posição com t igual a 0. Em t igual a 0. E por que eu tive que colocar isso aqui? Eu nunca poderia assumir que nessa situação aqui, a minha corrente seria diferente de 0, porque eu tenho um circuito aberto, tranquilo? E no tempo menor do que 0, eu tenho um circuito aberto. Eu nunca poderia assumir isso. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar um curto-circuito e dizer que no tempo menor do que 0, beleza? Eu tinha esse curto-circuito aqui, e aqui eu posso ter uma corrente, e eu vou chamar essa corrente de 0 mesmo. E 0 é diferente de 0, beleza? Em t igual a 0, eu mudo, ou eu chaveio. Então, quando t for igual a 0, o meu circuito vai voltar a ser aquele mesmo circuito de antes. A diferença é que agora tem uma condição de corrente, uma condição inicial de corrente. Então, as contas aqui vão se manter, mas aqui, isso aqui não vai ser mais 0. Logo, quando eu estiver calculando aqui minha I de t, isso aqui vai ser V sobre L vezes t mais I 0. Beleza? Então, de maneira geral, um circuito L, que é um circuito só com indutor, ele vai apresentar esse tipo de resposta. Agora, vamos para o circuito RL, né? Eu vou apresentar aqui a mesma situação, beleza? Sendo que agora eu vou adicionar um resistor em série com um indutor. O indutor eu vou colocar aqui, beleza? E de novo, meu interesse aqui é calcular a corrente, tá? Ah, mais uma coisa, aqui eu só não calculo quem é a tensão do indutor. Veja, quem é a tensão do indutor? V é igual a L vezes DI dt. Quem é V? Esse L aqui, a derivada dessa função aqui vai ser igual a V sobre L. Então isso vai ser L vezes V sobre L. É igual a V, tá? E se você reparar bem, tá meio óbvio que a tensão aqui já era V, né, da fonte. Porque os dois tensores estão em paralelo ao mesmo tempo, só que eu posso chamar algo dessa forma. Bom, agora vindo para exemplo aqui do circuito RL, perdão. Eu vou dizer que aqui são V volts, beleza? Aqui essa chave fecha em 0 segundos. E aqui que eu tenho uma resistência R e uma indutância L. E eu quero saber quem é a minha corrente circulando pela malha. Então, se eu fizer aqui a EDO, vai ser que V é igual a R vezes I mais L vezes I'. I' é o I derivado, ok? Para deixar na forma padrão, então eu vou dividir tudo por L, eu vou ter que I' mais R sobre L, beleza? Vezes I é igual a V sobre L. Se vocês lembrarem lá da revisão de primeira ordem, a gente vai ter que essa resposta da corrente I de T é igual a I0, beleza? Menos I final vezes E elevado a menos T sobre lambda, que esse T sobre lambda é R sobre L. Ou seja, menos R vezes T sobre L. Logo, lembrando que da primeira vez eu tinha definido lambda, o lambda que eu vou estar usando aqui é o inverso do lambda que eu tinha definido, tá? Então eu vou dizer que o outro lambda que eu tinha definido era lambda linha, e aquele lambda linha é igual a 1 sobre lambda, que é a constante de tempo, beleza? E antes eu tinha achado que esse lambda linha era igual a R sobre L. Logo, o lambda de verdade que eu vou usar, que é a constante de tempo, é igual a L sobre R. Beleza? Constante de tempo é isso aqui. Se perguntar na prova o que é constante de tempo, é definida desse jeito, tá? Constante de tempo é isso aqui. É o menos t sobre lambda. A constante de tempo é o lambda que está embaixo do t, não que está multiplicando o t, beleza? Mas enfim. Mais a corrente final. Tranquilo? Quem é a corrente final? Se vocês bem lembram, a corrente final é o. É esse coeficiente aqui. Perdão, é esse coeficiente aqui, o termo livre, dividido pelo coeficiente do termo natural. Então, o valor final é igual a V sobre R. Tranquilo? O que corrobora com a
com a situação que eu disse antes, na parte de indutores, que em regime permanente a indutância funciona como curto-circuito, porque em regime permanente a minha corrente no indutor é constante, então não vou ter queda de tensão, ou seja, exatamente como um curto-circuito. Então espera-se que a corrente tenha a magnitude da corrente que passa aqui no resistor. A corrente no resistor, vezes a resistência, é igual a tensão no resistor. Como isso aqui é um curto-circuito, toda a tensão aqui da fonte vai estar no resistor, então a corrente I vai ser igual a V sobre R, beleza? E o I0, né? Como é uma situação que eu tinha uma chave aberta, então essa corrente aqui só pode ser zero. E zero tem que ser igual a zero, tá bom? Então, I0 sendo igual a zero, eu vou ter que ir de T, né? Colocando IF em evidência, vai ser igual a IF vezes 1 menos E elevado a menos R sobre L vezes T, ok? Se você se perguntar... Não, eu vou deixar pra fazer essa pergunta depois, tá bom? Tranquilo. Esse foi o arranjo série, tá bom? Se agora eu de novo fizer a seguinte situação, fizer a situação em que... a mesma coisa, eu tinha aqui um terceiro ponto, beleza? É, e a minha chave estava aqui. E agora, como estava fechado, eu posso ter um I0 diferente de zero. E aí eu troco a posição da minha chave, aí sim, essa equação vai mudar e vai ser essa equação geral aqui, beleza? Vai ser essa equação geral aqui. Eu só vou mudar aqui que esse F é V sobre R, tá bom? V sobre R. Tranquilo. Vamos modificar agora, vamos fazer uma pequena modificação. Vamos supor que, ao invés de eu ter um sistema com fonte de tensão, eu vou ter fonte de corrente. Obviamente, com fonte de corrente, se eu substituir aqui por uma fonte de corrente, vai dar errado, porque assim que eu abrir, o resistor está em série com a indutância. Então, por mais que eu tenha resistência aqui para, entre aspas, limitar a corrente que vai passar, a resistência está em série com a indutância. Então, a mesma corrente que passa pela resistência vai passar pela indutância. Então, vai ter um degrau de corrente e isso vai dar errado. Então, para eu ter corrente aqui, eu vou ter que ter os termos em paralelo. Ok? Então, eu vou colocar aqui. Beleza? Aqui a resistência. Aqui uma indutância. Ok? E aqui a chave. Beleza? Eu vou dizer que essa chave fecha com T em T igual a 0 segundos. E isso aqui é uma corrente I. Tranquilo? A resistência R. Uma indutância L. E aí a pergunta é: qual vai ser a corrente no indutor? Exemplo, corrente no indutor, tá bom? E vai ser a corrente no indutor. É, se a gente pode fazer aqui por análise de malha, tranquilo. E a gente também pode fazer por análise nodal. Vamos resolver por análise nodal? Por análise nodal, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aqui a corrente. A análise nodal é a desse nó que eu vou chamar de nó VA, beleza? Então vai ser essa corrente entrando, quando fechar a malha vai ser menos I, mais VA sobre R, mais a corrente no indutor. Isso aqui vai ser igual a zero, beleza? E aí eu vou ter o seguinte. Eu vou ter aqui a corrente. Essa corrente I aqui eu vou passar pra cá. Essa corrente aqui, na verdade, essa aqui eu vou chamar de IL, tá bom? E essa corrente aqui eu vou passar pra cá. Eu vou ter que I é igual a VA sobre R. Mais, quem é esse VA? É a tensão no indutor. Então esse VA vai ser VL sobre R mais IL, ok? Então, se eu transformar esse cara aqui, eu vou ter que... Opa, vai dar certo, IL. Se eu transformar esse cara aqui, quem é VL? É a tensão do indutor. Então eu vou ter que I é igual a L vezes I' sobre R mais IL, ok? Então, perdão, IL'. Então, se eu deixar na forma padrão, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que I' mais R sobre L vezes IL', perdão. Isso aqui vai ser igual a R vezes I dividido por L. Então, deixando aí a ideal na forma padrão, então eu vou ter que, deixando aqui naquela forma que a gente já conhece, você vai ter que I de T vai ser igual a I0 menos I final vezes E elevado a menos R sobre L vezes T mais I final, tranquilo? Onde I final vai ser R vezes I sobre R. Então I final vai ser igual a I. E por que isso é verdade? Perceba, quando isso aqui tiver em regime permanente, isso aqui vai ser um curto-circuito. Se essa tensão aqui for zero, eu não vou ter corrente passando para cá, essa corrente aqui vai ser zero. Logo, toda a corrente da fonte vai estar passando para o indutor. Então espera-se que a corrente final aqui seja I, beleza? Seja I. E a corrente inicial seja I0. Tranquilo? É o que se espera de I de T. Se agora eu quiser descobrir quem é a tensão do indutor no tempo, é só pegar esse cara aqui, beleza? E derivar ele. Beleza? E multiplicar pela... Derivar e multiplicar pela indutância. Então eu vou ter o seguinte, nesse primeiro caso, a minha tensão vai ser o seguinte, vai ser V sobre R, perdão, a tensão do indutor, VL, vai ser V sobre R, vezes a derivada desse cara aqui de dentro. Esse cara aqui vai dar zero, esse 1 aqui é zero, né? Menos, esse menos R sobre L, vezes elevado a menos R sobre L, vezes T. Então V vai ser igual a V sobre R, vezes R sobre L,
vezes E elevado a menos R sobre L vezes T. Tranquilo? Não, perdão. VL não é igual a isso. VL é igual a L vezes isso. Porque eu tô calculando a tensão da indutância, tá? Então tem que ter o L multiplicando. Então esse L vai cortar com esse R vai cortar com esse. E a tensão do indutor vai ser igual a V vezes E elevado a menos R sobre L vezes T. Quem é esse V aqui? Quem é esse V aqui? Nesse caso aqui, que é o que a gente tá fazendo, era o V dessa fonte aqui. Era a tensão dessa fonte. Porque, quando eu abro meu circuito, E outra coisa, tá? Eu tô pegando esse cara daqui. Nesse cara, eu supus que o I0 dele era igual a zero, tá? Eu supus que o zero. Então era nessa primeira situação aqui. Eu peguei essa equação dessa primeira situação. Eu supus que o I0 dele era igual a zero. Por quê? A minha tensão foi todinha pra cá. Beleza? Se você lembrar bem, eu não sei se eu falei isso no vídeo anterior, que eu falava de indutores, mas é o seguinte. Eu disse que em regime permanente, o indutor funciona como um curto-circuito. E no tempo t igual a zero mais, que é onde a gente sempre faz as nossas avaliações, a gente nunca avalia em t igual a zero menos, nem em t igual a zero, porque muitas vezes em t igual a zero, muitas vezes em t igual a zero menos, esse valor é diferente desse, beleza? E justamente por isso que eu não posso avaliar em t igual a zero, porque como muitas vezes há descontinuidade no tempo t igual a zero, então qualquer valor entre aquela faixa de valores satisfaria a equação. Então não posso aplicar isso aqui em tempo t igual a zero, muitas vezes o valor está indefinido. Então sempre tenho que avaliar no limite pela direita, ou seja, no limite vindo do negativo, e no limite pela esquerda, ou seja, no limite vindo pelo positivo. Não, perdão, troquei. No limite pela direita é o limite vindo pelo positivo, e o limite pela esquerda é o limite vindo pelo negativo. A gente sempre usa a função no limite vindo pela direita, que é o limite vindo pelo positivo, tá bom? Então, o que eu ia dizendo aqui, quando nesse tempo aqui, t igual a zero mais, o indutor se comporta como uma fonte de corrente de magnitude igual à corrente inicial do indutor. Como o indutor funcionava como uma fonte de corrente de magnitude zero, então você olha aqui, e a corrente aqui era zero, então isso era como se fosse circuito aberto. Então toda a tensão aqui V da fonte ia para cá. É por isso que se espera quando T é igual a zero, aqui a tensão da fonte, a tensão do indutor seja igual à tensão da fonte. Quando T é igual a zero, isso aqui vai para 1, então a tensão do indutor é igual à tensão da fonte, entendeu? Esse é o resultado que se espera. A gente vai ver que para o capacitor vai ter um comportamento análogo a esse, beleza? Então, a gente encontrou a tensão nesse indutor daqui, desse exemplo. Agora vamos encontrar a tensão no indutor aqui, nesse exemplo, beleza? E para isso a gente só precisa derivar. Ah, tá, eu acabei não informando a corrente daqui, mas como eu tenho um caminho fechado aqui com o resistor, então posso ter um e zero diferente de zero, beleza? Então vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Derivando esse cara aqui, ou seja, o I' de t, isso aqui vai ser igual a esse cara aqui vai para zero, esse termo aqui constante vai para zero, então você vai ter que I0 menos I vezes menos R sobre L, vezes E a elevado a menos R sobre LT, tranquilo? E você vai ter que o seu I', a sua tensão do indutor vai ser igual a L vezes isso aqui. Então esse L vai cortar com esse L aqui, então já não vou representar ele, isso vai ser igual a menos, ou seja, isso vai ser igual a I menos I0 vezes R, vezes E elevado a menos R sobre L vezes T. Repare bem no nosso circuito aqui, tranquilo? Repare no nosso circuito aqui. Quem é? Quem é essa corrente aqui que passa pelo resistor? Tranquilo? É essa corrente que chega aqui, menos essa. Ou seja, como se eu tivesse um divisorzinho de corrente. Como eu digo que avaliando o tempo t igual a zero mais, que é quando aqui nessa equação o tempo t é igual a zero, isso aqui vai ser igual a uma fonte de corrente de zero. Então, se a corrente que chega aqui é I, a corrente que chega aqui é I0, a corrente que chega aqui é I menos I0. Logo, a tensão do indutor é igual à tensão desse resistor aqui. Quem é a tensão desse resistor? I menos I0 vezes R. Tranquilo? E isso aqui, no tempo t igual a zero, é justamente igual a essa tensão do resistor aqui. Óbvio, né? Quando o tempo t for aumentando, essa tensão do indutor vai diminuindo. Por isso que ele vai tendendo a ficar em regime permanente. Mas, e se eu dissesse que a minha corrente zero era igual a zero, ou seja, a minha condição inicial de corrente fosse igual a zero, fica óbvio que aqui sendo a fonte de corrente com quantidade zero, né? A tensão aqui ia ser igual a tensão passando por esse resistor, ia ser igual a corrente passando por esse resistor aqui, R, vezes a resistência R, ou seja, tensão. Toda a tensão da fonte aí, que seria como se fosse o equivalente de Norton em cima do indutor, beleza? Pronto. Então eu já falei sobre RL série, RL paralelo, agora eu vou falar de circuito RC, beleza? Como eu já venho dizendo de maneira até meio repetitiva,
o capacitor funciona de maneira como se fosse um dual do indutor, ou seja, a sua corrente vai funcionar como se fosse a tensão do indutor, a tensão do capacitor vai funcionar como se fosse a corrente no indutor, beleza? Então os comportamentos sempre acontecem de maneira mais ou menos assim dual. Então a gente vai observar isso. Mas antes de mais nada, eu quero começar com o circuito C. Ao invés de ser só o circuito RC, vai ser o circuito C. E como sendo dual, não poderia ser diferente no exemplo da fonte, beleza? Se eu colocasse uma fonte de tensão aqui, uma capacitância, por exemplo, nesse caso aqui, com a capacitância, eu posso ter uma capacitância. Pronto, eu vou fazer da seguinte forma. Tudo é dual. Esse aqui fecha em T, muda de posição em T igual a zero. Se eu tenho aqui um curto-circuito no capacitor, então a minha tensão aqui inicial, zero, tem que ser igual a zero. Tranquilo? Tem que ser. Porque eu não teria como ter uma tensão diferente de zero em regime permanente com curto-circuito. Isso é um capacitor. Ele consegue armazenar uma quantidade finita de energia, não infinita, não é uma fonte. Então ele não poderia continuar fornecendo corrente infinita, exemplo, tá? Ad eterno. Ele precisaria, em algum momento, interromper o fornecimento, porque não teria mais energia, tá bom? Então, nessa situação, eu troco a posição da chave, estou supondo aqui que o V0 é igual a zero. Esse aqui é uma corrente de magnitude I. Então, se eu quiser agora saber quem é a tensão desse capacitor, é só eu vir aqui, eu vou ter que... A tensão do capacitor, eu vou ter que fazer aqui por análise nodal, beleza? Isso aqui eu vou chamar de VC. E aí a análise nodal vai ser aqui menos I, mais a corrente aqui no capacitor. Quem é a corrente do capacitor? É igual a C vezes VC'. Isso aqui vai ser igual a zero. Tranquilo? Então a gente ia ter que I é igual a C vezes VC'. Tranquilo? Então, VC' é igual a I sobre C. Integrando aqui desse lado. Opa. Se eu fizer a separação agora, eu vou ter que dVC é igual a I sobre C vezes dt. Então, integrando os dois lados, eu vou ter que VC menos VC de t menos V0, tá? Integral definida. VC de zero. Isso vai ser igual a integral de I sobre C. I sendo uma fonte constante, então sai da integral, I sobre C. E integral de dt, de 0 a t, isso aqui vai ser igual a t. Então, já que eu supus que isso aqui era zero, né, pela situação aqui, então que VC de t é igual a I sobre C vezes t. Tranquilo? Se agora eu tiver essa situação, ok? A chave fechando aqui, no tempo t igual a zero. Essa situação, eu posso assumir que VC tem valor diferente, beleza? Então, dessa forma, eu posso ter aqui, né? Se eu assumo que VC tem um valor diferente, aqui eu não preciso mais considerar como sendo igual a zero. Isso aqui vai passar aqui somando VC de zero. Tranquilo? Esse vai ser o nosso valor. E de novo, eu não posso ter aqui uma fonte de tensão, porque se eu tivesse uma fonte de tensão de um valor V, e aqui o VC igual a zero, assim que eu fechasse aqui, eu teria um fluxo de corrente infinito, tá? Assim que eu fechasse aqui, eu teria um fluxo de corrente infinito, já que eu não tenho uma resistência para limitar a minha corrente. Beleza? Mas tudo bem. Falamos de circuito RC, de circuito C, então agora vamos falar de circuito RC. Primeiro que a gente vai tratar é esse circuito aqui. Tranquilo? Eu vou ter uma corrente, tranquilo? Uma fonte de corrente. Por mais que, percebam, tá? Eu fiz aqui a representação meio que equivocada da fonte de corrente, tá? Que eu nunca poderia representar a fonte de corrente funcionando dessa forma, abrindo e fechando aqui. Eu teria que ter uma situação em que a fonte de corrente sai de uma situação assim para uma situação assim, porque eu nunca posso curto-circuitar, nunca posso deixar uma fonte de corrente aberta, tá? Mas relevem isso por enquanto, tá bom? Porque é só a título de exemplo. Ok? Então, eu tenho uma fonte de corrente aqui, eu tenho uma resistência e uma capacitância em série. Tranquilo? Meu interesse aqui é saber quem é a tensão desse capacitor, ou seja, eu quero saber quem é VC, tá bom? E na situação aqui eu posso ter um valor inicial de tensão não nulo. Então, como um primeiro exemplo, eu quero dar uma situação em que... Não, mas nessa situação aqui eu também posso ter um valor de tensão nulo. Beleza? Então, eu vou deixar assim mesmo por enquanto. E somente vou supor que aqui VC 0 é igual a zero. Primeira suposição, tá? Não é uma suposição obrigatória nesse caso aqui. Que o capacitor pode acumular tensão em aberto. Então, essa capacitância sendo C e essa resistência sendo R, tranquilo? E eu querendo descobrir quem é a tensão do capacitor. Assim que eu fechar essa chave, é só eu fazer a minha análise nodal. Tranquilo? Eu vou chamar aqui de VC, aqui meu nó de terra. Então, a minha corrente entrando, negativo, mais VC. VC é essa corrente aqui descendo. Essa corrente aqui vai ser igual a VC, vai ser igual a C vezes VC'. Tranquilo? Então vamos supor a seguinte situação. Eu tenho esse circuito aqui, beleza? E eu quero medir quem é que vai ser a tensão no meu capacitor.
Tranquilo? O que vai ser a tensão do meu capacitor? Bem simples, né? Eu vou pegar aqui, pegar VC, beleza? Então, fazendo essa análise nodal aqui, eu vou ter que VC menos V dividido por R, que é essa corrente aqui, mais essa corrente descendo pelo capacitor, que a gente sabe que é C vezes VC' é igual a zero. Esse menos V sobre R eu passo para o outro lado, então você vai ter que VC sobre R mais C vezes VC' é igual a V sobre R. Se eu dividir tudo por C, beleza? Se eu dividir tudo por C, para deixar na forma padrão, então a gente vai ter que VC' mais VC sobre RC, beleza? É igual a V sobre RC. Tranquilo? Então, deixando naquela forma que a gente já conhece, VC de T é igual a V0, vou chamar de V0, menos VC final, V final, vezes E elevado a menos 1 sobre RC vezes T. E aqui perceba, tá? Aqui seria menos 1 sobre, isso aqui a gente teria aqui 1 sobre lambda, beleza? É igual a 1 sobre RC. Então, a constante de tempo no circuito RC é dada por lambda igual a RC, beleza? A constante de tempo no circuito RC é dada por essa fórmula aqui. Tranquilo? Então, sobre RC vezes T mais V final. Ora, a gente sabe que V final é regime permanente, o capacitor ele funciona como um circuito aberto, beleza? Dessa forma, se ele funciona como um circuito aberto, então não vai ter nenhuma corrente passando por aqui, toda a tensão da fonte vai estar no capacitor. Vamos ver se é verdade? O valor final é esse coeficiente aqui, mas não, esse termo aqui dividido por esse coeficiente aqui. Então vai ser V sobre RC dividido por 1 sobre RC. Isso aqui corta com isso. Vai ser igual a V da fonte. Então, confirmado. Isso aqui é V da fonte. Tranquilo? E se a gente supor que V0 foi zero, né? Como a gente já fez essa suposição aqui, então a gente vai ter que V de T vai ser igual a V colocado em evidência, né? 1 menos E elevado a menos 1 sobre RC de T. Tranquilo? Facinho, facinho, mole, mole. Se agora a gente tiver a seguinte situação, beleza? A gente tiver a seguinte situação. Vou ter aqui uma fonte de corrente, tranquilo? Aqui, pra cá. Aqui um resistor. E em paralelo do resistor, o capacitor. Beleza? Tranquilo? E aqui eu fiz isso aqui, ó. Terra, aqui é o R, aqui é o C da capacitância. E uma corrente I. Isso aqui fecha no tempo T igual a zero. Tranquilo? Que eu vou supor que ao invés de supor que o V0 é nulo, aqui eu vou supor que aqui o V0 é um valor. Beleza? Então aqui eu vou chamar de VC. Então, para calcular, fazer isso aqui é só fazer análise nodal, bem fácil, né? Então, vai ser o menos I mais VC sobre R, beleza? Mais a corrente descendo aqui, que vai ser C vezes VC'. Isso aqui é igual a zero. Deixando mais uma vez da forma padrão, você vai ter que VC' é mais VC sobre RC, beleza? É igual a I dividido por C, perdão. I dividido por C, beleza? Então, a gente vai ter essa seguinte situação. A gente vai ter que vai ser igual a valor inicial, V0, que agora a gente não vai considerar que é nulo, menos valor final. Quem é o valor final? O valor final é o seguinte, eu pegar esse cara aqui e dividir por esse. Então o valor final vai ser I sobre C, beleza? Dividido por 1 sobre RC. Esse aqui, C vai cortar com esse, isso aqui vai ser igual a R vezes I. Óbvio, né, que se for, como estão falando de tensão, esperava-se que o valor final tivesse o valor de grandeza de tensão. Então, beleza, isso vai ser menos R vezes I, vezes E elevado a menos 1 sobre RC vezes T, mais R vezes I. E aí, lógico, né? Como a gente espera que o valor inicial disso aqui, ou o valor final em regime permanente disso aqui seja um circuito aberto, toda essa corrente vai passar por aqui. Então, essa tensão aqui precisa ser igual a essa tensão aqui. E aí, essa tensão aqui vai ser igual a I vezes R. Beleza? Basicamente isso. Se agora eu quiser descobrir quem é a corrente, por exemplo, nesse circuito aqui, a corrente no capacitor. Ok? Vamos descobrir quem é a corrente desse capacitor. É simples. É só derivar e a corrente é igual a C vezes VC'. Então é só derivar VC, beleza? Derivando VC, ou seja, VC', isso vai ser igual a V sobre R vezes C, vezes E elevado a menos 1 sobre RC vezes T. Então a corrente no capacitor vai ser igual a V sobre R, vezes E elevado a menos 1 sobre RC, vezes T. E aí você pergunta, tá, por que esse resultado? Vamos avaliar isso aqui em T igual a zero. Em T igual a zero, ele está dizendo que a corrente no capacitor é como se a tensão toda tivesse aqui, de novo no resistor. Por que isso acontece? Da mesma forma que o indutor se comporta como uma fonte de corrente no tempo T igual a zero mais, aqui o capacitor no tempo T igual a zero mais vai se transformar com uma fonte de tensão.
cuja tensão vai ser igual à tensão inicial. Nesse caso aqui, a tensão inicial era zero. Então isso aqui se comportava como curto-circuito. Dessa forma, toda a tensão aqui estava aqui, beleza? Então espera-se que a corrente inicial seja igual à corrente que passa pelo resistor. E como toda a tensão da fonte estava no resistor, então toda a corrente inicial era igual a V sobre R. Tranquilo? Já aqui, né, vamos dar uma olhada nessa situação aqui. Se a gente for achar quem era a corrente no capacitor aqui, ou seja, esse IC, a gente vai ter que, primeiro, VC' vai ser igual a V0 menos R vezes I, beleza? Vezes menos 1 sobre RC, tranquilo? Vezes R elevado a menos 1 sobre RC vezes T. E esse cara aqui, constante, então vai pro brejo. Então a corrente no capacitor, nesse caso aqui, vai ser C vezes isso aqui. Então eu já vou cortar com esse C aqui embaixo. Então, a corrente no capacitor vai ser V0 vezes R, ou menos R vezes I, dividido por R. No caso, né? Menos, então vai ser R vezes I menos V0 dividido por R, vezes E elevado a menos 1 sobre RC vezes T. E por que isso vai acontecer? Bom, se você reparar bem, esse cara aqui vai funcionar como se fosse uma fonte de tensão. Tranquilo? Vai funcionar como se fosse uma fonte de tensão. Então, a corrente nesse capacitor aqui vai ser o divisor de tensão. Vai ser essa corrente I que chega nesse nó, menos essa corrente que chega aqui. Tranquilo? Então, a gente vai ter, se eu simplificar aqui, a gente vai ter que I de C é igual a, esse R corta vai ser I menos V0 sobre R. Vezes E elevado a menos 1 sobre RC vezes T. E repare bem, como em T é igual a zero mais, isso aqui se comporta como uma fonte de tensão, isso aqui vai se comportar como uma fonte de tensão, nesse sentido aqui, de valor V0. V0 é diferente de zero. Logo, essa corrente aqui, passando aqui, ela vai ser igual a V0 sobre R. Tranquilo? Se ela é igual a V0 sobre R, então a corrente que vai chegar aqui é I menos V0 sobre R, que é justamente essa corrente aqui. Beleza? Quando o tempo t é igual a zero, a corrente no capacitor é I, que é da fonte, menos V0 sobre R. Pronto. Circuito RC é basicamente isso. Óbvio que a gente não vai lidar sempre com esses circuitos pequenininhos, a gente vai lidar com circuitos grandes. Mas todo o princípio vai ser basicamente esse. A gente vai ter um circuito com capacitores, ou indutores e resistores, beleza? Circuitos vão estar emaranhados e tal, mas a gente vai poder, por exemplo, fazer um equivalente de Thevenin nas partes resistivas, simplificar o circuito e descobrir qual é a grandeza que se está pedindo. Mesma coisa com o capacitor. Sim, vai estar dentro de um circuito de Thevenin, por exemplo. A gente vai simplificar esse circuito e aí vai tudo funcionar do jeito certinho. Tranquilo? Pronto. A parte de circuito RC é basicamente essa, tá bom? Eu ainda não sei qual vai ser o próximo vídeo que eu vou postar, mas eu decidirei aqui e vou postar pra vocês, tá bom? É isso, muito obrigado. Espero que tenham entendido a parte de circuito de RC. Nos vemos em um próximo vídeo.